Pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Desta vez com um grande amigo de longa data, Paulo Olival. Antes de começarmos aqui o podcast, para quem ainda não fez a encomenda deste mês na Prozis, não se esqueçam de submeter o meu cupom ADRIANOPT para conseguirem 10% de desconto, mais os brindes, mediante o valor da compra. Pronto, vamos então aqui apresentar aqui o Paulo Olival. Nós conhecemos-nos no ginásio, no Porto, quando eu fui estudar para o secundário. Lembro-me como se fosse hoje. Já se passaram alguns anos, é verdade. Paulo, quero que faças aí uma apresentação para o que é que tu estudaste, em que é que te formaste e a tua paixão já sei que é a reabilitação, não é? No Correto. desporto. Quero que te apresentes. Ora, diz-me lá. Portanto, Paulo Olival, sou enfermeiro de profissão, sou licenciado em enfermagem. Por gostar tanto da reabilitação e da recuperação física, fui-me diferenciando ao longo dos anos e formei-me mesmo especificamente em medicina desportiva. Dentro da medicina desportiva, mais na área musculoesquelética, lesão muscular. E ao longo dos anos tenho-me debruçado muito sobre isso, muito ligado ao alto rendimento, mas também a outras vertentes da reabilitação, nomeadamente a reabilitação da AVC, neuromuscular, e é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Ok. Neste momento estás a trabalhar no Hospital de São João, certo? Neste momento no Hospital de São João, também a trabalhar ligado a um clube do Campeonato de Portugal, o Sport Comércio e Salgueiros, e também com alguns atletas individualmente. A tua função no Salgueiros? Estou, digamos, como responsável do departamento médico, diretor clínico. Ok, muito bem. Pronto. Este mundo da recuperação também tem muito que se lhe diga, não é? É uma área muito abrangente e muito necessária, principalmente no mundo do desporto. Como é que entraste neste mundo? O que é isto para ti? O que é que te chamou, o que é que te fascina dentro deste mundo? Olha, primeiro porque fui praticante de desporto sempre. Em termos lúdicos inicialmente, depois tive ali uns anos debruçado sobre o handball e muito pelo facto de eu próprio me lesionar com muita facilidade, Uhum. achei por bem dedicar-me não ao desporto, mas a algo que está por trás do desporto e que é extremamente importante, nomeadamente a reabilitação. Depois tive a vantagem que logo após ter terminado a minha licenciatura comecei logo a trabalhar com reabilitação. Fui um dos elementos que iniciou o trabalho dentro do Centro de Reabilitação do Norte, digamos o Alcoitão do Norte, Certo. e a partir daí então fiquei ainda mais fascinado pela reabilitação e pela recuperação. Sendo que eu não queria só trabalhar com as pessoas que já estavam com patologia associada, mas sim preveni-las a elas mesmas. Exatamente. E lembro-me que no início começaste com um estúdiozinho, com Uma uma coisa parceria, pequena, né? uma parceria, depois fui ao longo do tempo também conhecendo algumas pessoas, algumas individualidades da própria medicina desportiva com quem fui contactando diretamente e que fui partilhando alguns casos e fui trabalhando com eles. E a partir daí também eu próprio tive alguma autonomia, quer em termos de trabalho funcional, mas também ao mesmo tempo de diagnóstico, que a experiência é muito importante nesta área. E fui trabalhando depois com parcerias com clubes diretamente, com as próprias federações, associações de futebol e assim estou. Pronto, atualmente, não contando com o hospital e com o futebol, também tens um espaço, não é? Tenho um espaço privado que vou partilhando pontualmente com alguns clínicos da reabilitação, nomeadamente da fisiatria, em que vamos acompanhando quer pessoas individuais, quer em termos de alguns clubes ou associações que nos pedem essa colaboração. Muito bem. Pronto, agora entrando aqui numa área um bocadinho mais específica, eh, ou seja, o que é que acontece ao nosso corpo quando nós treinamos e depois descansamos? Olha, assim de uma forma muito breve, tu quando treinas, tu estás a causar pequenas Danos, lesões, não é? pequenos danos, Exato. microlesões, digamos assim, no tecido muscular. Quando paras, quando descansas, há essa recuperação. Essas microlesões são microlesões, lá está, tal como estamos a dizer, coisas muito pequeninas, que não são danos graves, porque senão estávamos a falar de um trauma, Claro, basicamente. Mas estamos a falar de coisas que são necessárias para o crescimento muscular, mas que tudo isso se baseia no descanso, como falaste bem. exatamente. Por exemplo, o que quais é que são os sinais em que uma pessoa não está a recuperar bem, por exemplo? O primeiro sinal é logo se tu tens dor, Claro. quer dizer que não estás bem. E muitas das vezes o dor não é sinónimo de dano muscular. É o primeiro sinal de que tu estás cansado.
a dita fadiga. Há dor, não convém, estás a fazer mais trabalho em cima dessa dor. Podes fazer um trabalho mais soft, mais suave, mas quando falamos desse trabalho é mais quase o lazer de ir praticar alguma atividade do que estar a trabalhar músculo. Claro. Depois também tens a parte de acumulação de muito treino. É O um excesso de o carga, não é? excesso de carga. Às vezes não é carga, é mesmo a acumulação de treino. A pessoa fica tão obstinada por querer ir ao ginásio, ir ao PT, fazer a sua corrida, que obriga-se a e não permite descansar. Logo, isso não é Ou um seja, treino. não permite a recuperação neste caso, não é? Tu achas Exatamente. que atualmente as pessoas, principalmente quem está mais nas modalidades, que isso acontece muito, que existe uma sobrecarga de treinos exagerados, muita frequência. É assim, a frequência de treino é uma coisa relativamente aos treinos exagerados. Quem está no alto rendimento, por norma, é muito monitorizado. Logo, Exatamente. a sobrecarga é relativa. Muitas das vezes isso acontece quando há provas consecutivas, sejam elas sejam os atletas de atletismo, voleibol, polo aquático, até mesmo futebol, não interessa. Estamos a falar que isso muitas das vezes é pela sucessão de provas de atividade de alto rendimento. No que toca ao treino dito normal, é quase raro eles sentirem-se com altos índices de fadiga, de cansaço, porque são muito monitorizados. E por norma, essas equipas que estão por trás deles fazem-nos, não digo parar, mas pelo menos diminuir o excesso de carga, de tais cargas que estávamos a falar de trabalho, Claro. Isto no alto rendimento, não no é? alto rendimento. Sim. Pronto, agora achas e de certeza que existe diferenças na recuperação do alto rendimento ou quem treina só por hobby, por exemplo? Existe, sem dúvida. O atleta de alto rendimento, tal como ainda agora falamos, tem uma equipa por trás que gere todas essas questões. O sono, a alimentação, se houve carga muito exagerada sobre o treino, se correu muito menos, mas teve mais carga no ginásio, Uhum. etc. Na pessoa dita comum, no leigo que vai ao ginásio, não há gestão nesse sentido. A pessoa vai porque se sente obrigada a ir porque quer emagrecer, porque quer ter uma performance de dia a dia para se ver ao espelho muito bonita, não gera. Obriga-se a ir e acaba por muitas das vezes estar a ir e não conseguir fazer um treino, mas sim ainda cansar-se mais, que é a grande diferença. Exato. Eu quero perguntar-te aqui uma coisa que acho que ainda existe pouco. Há muitos miúdos que, não é, que estão em várias modalidades, seja futebol, basquetebol, que ainda desprezam um bocadinho a parte do ginásio. Tu achas que o ginásio é realmente um ponto forte para uma boa recuperação? Que eu acho que ainda há um bocadinho de tabu, principalmente de alguns treinadores, eh, Na nova geração de treinadores, digamos que já não. nova geração, não Já é? não. Os treinadores mais antigos, final da década de 90, ainda são um Sim, pouco apologistas das cargas de ginásio porque acham que o atleta só rende depois de estar lá dentro a praticar a modalidade. Pronto. exatamente. O que é certo é que o ginásio é que lhes permite ter alguma salvaguarda muscular, alguma preparação para Exatamente. a carga que é exposta durante o treino da modalidade. Caso contrário, ele está simplesmente a tentar exercer um movimento dinâmico conforme o treinador lhe pede. Agora não está a exercitar o corpo a 100%. Isto é a Claro. minha opinião. Exato. Agora, entrando um pouco também mais na minha área, não é? Que é a área da musculação, eh, temos é que dizer ao pessoal lá de casa que existe uma diferença entre recuperar através da musculação e de treinar musculação para ganhar músculo, para hipertrofia muscular. Exatamente. E eu acho que é aí que está o problema. Porque a diferença está que as pessoas não percebem que ir ao ginásio e ao fazer uma boa carga de trabalho, e quando eu falo em trabalho, falo de esforço, de estimulação muscular. Não é chegar ao ginásio e quando pegar numa barra com 50, 60 quilos e estar ali a fazer o máximo de repetições que acontece, ou que pode, neste caso. A grande diferença está, a pessoa vai ao ginásio para se estimular para crescer, em Uhum. termos musculares, e para isso tem várias etapas que têm que ser definidas, e daí os profissionais como tu que devem acompanhar essa pessoa e não ir de forma lúdica a pensar que tem alto conhecimento sobre treino, sobre a gestão das cargas externas e estar ali horas a fio a cansar-se e não a estimular nada do corpo. Pelo contrário, está a Exatamente. causar lesões, não as tais micro-lesões que são positivas para depois com o repouso recuperarem e ganharem massa muscular, mas são danos que são muitas das vezes danos graves que levam a patologias musculares que requerem tratamento e não treino. Exatamente. Quais é que são para ti os tipos de recuperação mais importantes neste caso?
Já Primeiro falámos sobre pilar, eles. primeiro pilar, o sono. O sono. Estamos no século XXI e a maior parte das pessoas acredita que não vale a pena dormir muito, é perda de tempo. Não, o sono é extremamente importante e, como tal, é a melhor forma de recuperar depois de um treino. Um bom sono é 90% do caminho para ter Por uma falar boa nisso, por performance. exemplo, lá está, eu não durmo muito, é verdade. Consigo dormir umas 6, 7 horas já está na loucura, não é? Mas eu sinto que andei em uma época que conseguia bater aí nas 8 horas, eu era outra pessoa, com 1 hora de Em diferença termos de sono. anímicos, ficas melhor, estás mais predisposto à carga externa, vais com outra vontade de pegar naquela carga. Porquê? Porque o teu próprio cérebro está mais predisposto a novos estímulos, sejam eles visuais ou táticos. Tu muitas das vezes pegas numa barra e já estás padronizado para pegar em 60, 70 quilos e não fazes mais nada. Uhum. Dormiste bem, já te estás a estimular, porque o estímulo visual é pá, eu hoje descansei tão bem que já consigo pegar mais. E já aumentaste carga e não deste conta. Exatamente. Já é o, Isso é, já é o estímulo mental aí a estás a funcionar, não é? perceber? Depois, para além do sono, tens uma coisa que também é muito falada, cada vez mais, e entram outros profissionais que também são muito importantes, que são os nutricionistas da nutrição. Vamos ter um nutricionista aqui também no podcast. A nutrição é extremamente importante, porque há que fazer um equilíbrio entre o desgaste que é feito em termos de treino, o tipo de treino que tu fazes é muito importante também ser corroborado por uma boa alimentação e uma boa hidratação. As duas estão ali muito associadas. Depois também tens a parte da recuperação, e que é muito falado, este termo, o termo da recuperação ativa. A Exato. recuperação ativa não é voltar a correr num dia de não ginásio, digamos assim, correr meia hora. Não, muitas vezes é só uma breve caminhada a passear o cão. Estás a Exato. recuperar, estás a exercitar o corpo e Uma mente, ativação, não é? uma ativação. Depois há aquela parte que é muito duvidosa e os estudos ainda não estão muito claros sobre isso, que é alonga-se ou não. Pois isso aí, já ao longo Entramos dos aí anos que numa. estamos aí, Ainda não é não se consensual, sabe, não é não é consensual, não consensual. é consensual. Tens vários Antes do profissionais de treino, diversas depois áreas. do treino, não alongar, Não alongar, antes e depois. antes e depois, durante. Há quem faça alongamento em pequenos períodos durante o alto rendimento, ou seja, quando tu estás numa performance de trabalho de estimulação muscular, alongar em determinados períodos. Já há estudos nesse sentido, mas ainda não são muito claros se deves ou não fazer. Portanto, tens vários pilares, no mínimo 4 pilares que tu deves te E alicerçar. com a tua experiência ao longo destes anos, o que é que tu achas em relação aos alongamentos? Olha, eu sou apologista que nem 8 nem 80. E vai muito do tipo de trabalho que se faz ao longo do treino. Um atleta de futebol, por exemplo, deve alongar no meio do treino. Faz sentido e não faz. Porque estamos a quebrar o estímulo que estamos a incrementar dentro do fuso muscular. No ginásio, final do treino, faz sentido? Faz por uma questão de mindfulness. Estiveste tão concentrado, tão exposto ali, isolado do mundo e a fazer um treino tão custoso para todos os efeitos, que no final, aquele pequeno momento de 10, 15 minutos que tu estás a alongar, estás a relaxar também. Exato. Portanto, em termos de mindfulness, faz sentido em algumas modalidades. Em termos de relaxamento muscular para prevenção até mesmo da lesão e da sobrecarga muscular, também faz sentido, mas lá está. Ainda não há clareza 100% Esclareça sobre isso. 100%. Agora, consegues dar aí uns exemplos simples, não é? Hábitos que as pessoas podem ter para melhorar a rotina agitada, tipo de recuperação? Olha, hoje em dia a rotina do nosso dia a dia é tão agitada, como falaste bem, que há pequenas coisas que se podem fazer. Imagina, uma pessoa que tem um horário típico de escritório, sai de manhã cedo e leva os filhos à escola, está a trabalhar ali 6 7 horas e depois sai a correr para o ginásio. Pequenas coisas ao longo do dia. Olha, a pausa, essencial. Quebrar ali um bocadinho do ritmo ao longo do dia. E quando eu falo pausa, falo alienar-se um bocadinho de tudo. Só nesse pequeno momento estás a fazer coisas muito importantes. Voltamos outra vez à parte do mindfulness, que a pessoa começa a relaxar mentalmente e fica predisposta para fazer outro tipo de atividades que se calhar não estava predisposta. Uhum. O músculo relaxa, e relaxa porque o sistema nervoso central entrar em atuação. Cérebro, medula, tem que regenerar ali, digamos assim, um chavão, regenerar porque relaxou a pessoa. Depois também falamos, para além da pausa, podemos falar na caminhada.
lúdica, Uhum. importantíssima. Pessoa do escritório, voltamos ao dia a dia. Se está sentada no escritório o dia todo, vai sair do escritório sentadinho no carro para ir depois logo expor-se ali a uma hora e meia de treino. Será que é bom? Tu, enquanto PT, saberás também me responder de certa Sim, forma a o isso. que eu sinto é que as pessoas chegam muito cansadas mentalmente e não estão, se calhar, preparadas para enfrentar ali, lá está, outro período que mentalmente também vai ser desafiador. Por isso é que agora nos ginásios tens os clubes de running que vêm cá para fora, fazem a sua corrida e depois no final fazem ali 20 minutos de trabalho direcionado Sim, para a parte física. porque nós temos que perceber que fazer um treino de musculação é desafiador fisicamente e mentalmente também. Porque Muito. nós sabemos, não é, que temos que fazer e temos que nos separar. E uma pessoa que sai de um escritório passado 7 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, que já está com. Para além tens o desafio da superação. Exato. Uma pessoa que sai exaurida do local de trabalho, que se quer vingar no ginásio, a pegar ali em altas cargas, não vai conseguir fazer nada. Só se está simplesmente a enganar e a cansar-se ainda mais. E vai sair ainda mais chateada porque não conseguiu cumprir com os objetivos que tinha delineados para o treino. Uhum. Portanto, o mais importante disto tudo é mesmo criar pequenos momentos de descontração, seja mental ou física, ambas juntas seria o ideal. Agora, sair de uma rotina estressante para um momento de stress metabólico também, não vai ajudar. Isto é a minha opinião. É preferível não ir, fazer uma pequena caminhada, uma corrida isolada, pegar no filho, ir brincar com o filho, no cão, ir brincar com o cão, não fazer nada. Do que ir para o ginásio ainda ficar mais estressado e possivelmente vai sair de lá ainda com uma lesão para tratar, ainda vais ficar mais chateado e Claro. não vai cumprir com nada do que tem planeado para o treino. Agora é assim, em relação, por exemplo, aqui um bocadinho a vertente mais de modalidades, atletismo, que também Uhum. são modalidades bastante exigentes. eh, Quando os atletas se sentem cansados, não é? Uma dica para evitar lesões, porque muitas das vezes, por exemplo, no teu parecer, hoje estou super cansado, mas tenho que Uhum. fazer 20 km de treino, mas o meu corpo está a dizer, pá, não baixo. Qual é a tua opinião? Tu hoje em dia tens várias estratégias e hoje tu tens ao teu dispor inúmeras técnicas de reabilitação da própria fisioterapia que podes associar a um trabalho de ginásio para estar mais predisposto a depois conseguir cumprir com o teu plano. Tens hoje em dia também a parte das terapias, da crioterapia, dos infravermelhos, que está estudado e cada vez mais os estudos dizem que ajudam, auxiliam na diminuição do cansaço barra fadiga muscular. Uhum. Mas também tens cada vez mais associado a isso uma terapia que ajuda imenso, que é o Pilates, em que Sim. tu consegues cumprir os teus objetivos musculares, mas ao mesmo tempo relaxamento mental, para não fazeres um treino se calhar tão comprido em termos de ginásio, reduz essa parte, mas estás na mesma a estimular a parte muscular. E se calhar isso, hoje em dia, sendo muito bem padronizado, ajuda bem mais do que uma hora inteira no ginásio. Sim, eu próprio eu gostaria de fazer pilates, mas o meu tempo voa. Tu sabes que eu estou sempre de um Todos lado nós para o queremos ter mais outro. tempo, mas os dias só têm E 24 sem horas. dúvida que era algo que eu metia na minha rotina, porque E o Pilates, bem executado, com um acompanhamento profissional muito bem direcionado, consegue ser um mas, bom incremento de treino e ao mesmo tempo de relaxamento. claro, por exemplo, eu no meu caso poderia facilmente tirar essa formação, mas eu queria ser mesmo, eu queria só ir, percebes? Só usufruir, ter ali alguém para me dizer faz isto, faz aquilo, independentemente se estou mais incutido nessa área ou não. Porque precisas de um momento de relaxamento. A maior É, parte das não pessoas quero precisa de um pequeno pensar o que é que momento de tenho que relaxamento. fazer, não quero. Se bem que há muita gente que utiliza o Pilates como fuga ao ginásio, porque por ser uma terapia que também trabalha a vertente muscular, já pensa que substitui o trabalho de ginásio Sim, e claro que não ou de substitui. modalidade. Sim. Não tem Uma nada a coisa ver. não substitui a E já outra. tens o inverso. Tens a maior parte agora dos jogadores de futebol, por exemplo, associa o Pilates clínico para fazer também alguma estimulação muscular. A sério? Como é que isso funciona aqui? Porque não estão a sobrecarregar o corpo com mais carga externa, mas estão a estimular as fibras musculares de uma forma mais lúdica, digamos assim. Isso é. E com uma pessoa, um bom terapeuta ao lado, um bom PT com uma boa formação em Pilates, consegue ajudar imenso um atleta nisso. Provoca um momento de relaxamento mental, mas um momento de boa estimulação muscular.
lá está, tu que estás mais integrado na modalidade de futebol, isso é sem Sim, dúvida o teu, uma o forte. teu forte, assim dizendo. Para miúdos que estão a começar, que são federados, que estão em ligas mais baixas e assim, tens alguma dica para, para a sobrecarga de treinos, por exemplo? Por norma, qual é o número de treinos que um atleta, um Um atleta iniciado ou um juvenil faz? É 3 mais um? 3 mais um. 3 mais um. 3 dias por semana, normalmente intercalados e o jogo ao fim de semana, sábado ou domingo. Sábado ou domingo. Se calhar a dica é aquilo que fala-se há muitos anos, é o acompanhamento para um profissional. Ok. Mas, por exemplo, esses 3 mais um, achas que devia ter ali musculação ali Eu acho, eu acho, porque um atleta bem preparado no mesmo fisicamente, dia do treino ou em dias separados? no mesmo dia do treino, mas se calhar encurtava-se um bocadinho ao treino técnico de futebol Certo? e investia-se mais na robustez física. Ok. Percebes? Porque aí Robustez barra proteção de tudo, porque não tu é? podes fazer um treino, tu enquanto PT podes fazer um treino de preparação muscular preventiva de lesão. Claro. Aliás, tens o exemplo do futebol, o FIFA 11 Plus é um treino de futebol com gesto técnico, mas preventivo de lesão. Sim. Já abordamos aqui um bocado a parte mental, sem dúvida que é importante. Mas a pergunta que eu te quero fazer então a recuperação não é só física neste caso. Não, de todo. Tem que haver recuperação mental. Tem. E cada vez mais nos dias que correm, na sociedade em geral, tu precisas de uma recuperação mental. Estás exposto ao stress diariamente, os teus problemas não desaparecem, independentemente de seres ou não atleta, PT, advogado, enfermeiro. Eles estão na tua cabeça, eles vão contigo para o teu local de trabalho, eles vão contigo para os treinos, eles estão contigo no dia do jogo. Portanto, tem que haver algum trabalho também acessório de relaxamento mental. É uma terapia. Sim. Eu sinto que as camadas mais jovens sofrem bastante com isso também. Sofrem porque tu cada vez mais tens o pai, a mãe, o tio, o avô que querem fazer todos Cristianos Ronaldos, Sim, e tem todos aquela Phelps. pressão ali absurda. E onde é que está a parte lúdica da coisa? Sabes que a mim custa-me ver alguns jogos, até ir a um futebol, ver um jogo de uns iniciados juvenis, porque existe uma pressão absurda de toda a gente que está na Estão mais bancada. nervosos os que estão a assistir do que os miúdos que estão lá de miúdos e graúdos que estão lá dentro a jogar. Depois eles passam essa energia para dentro e os Passam. miúdos acabam por, às vezes, até nem dar nenhuma para a caixa. Cada vez mais os atletas de alto rendimento têm uma semivida muito curta pela pressão que é exercida externamente. Uhum. Seja pela parte familiar, seja pela parte do empresário que os representa, seja pelo próprio clube, porque lhes incute expectativas muito altas e ao mesmo tempo também os obriga a atingir determinados objetivos num curto espaço de tempo que muitas vezes para a pessoa em si não são alcançáveis naquele curto espaço de tempo. Exato. Imagina um atleta de 21, 22 anos, está na flor da idade, digamos assim, alto rendimento, privado de tudo, da saída à noite, é o momento de relaxamento, da convivência com amigos, porque está restrito àquele horário, porque tem que dormir para ter o período de sono reparador, para estar no dia a seguir logo de manhã no centro de treinos, etc, etc. Isto tudo, estas pequenas coisas, que são autênticos chavões para atletas de alto rendimento, fazem parte do crescimento dele enquanto pessoa e atleta. Claro. Se não são Sem dúvida. respeitados, isto mais dia menos dia vai cair, digamos assim, a ficha e vai-se perceber que o atleta não está a tirar gozo, proveito da profissão dele. Porque Exato. ser atleta também é ser profissional. Exato. E é um profissional como sou eu, como és tu, é a profissão dele. Claro. E naquela parte, há miúdos que se destacam, não é, nas equipas e muitas das vezes eles são chamados para, ou seja, para a categoria acima, Subida de né, escalão. a subida de escalão que está em cima. O que é que tu achas sobre isso? Achas que existe aí uma sobrecarga? Muitas das vezes é o interesse sobrepõe-se ao atleta, Certo. à recuperação do atleta, à qualidade do atleta. É assim, há jovens e jovens, há atletas e atletas. Há jovens que, apesar da idade, a idade cronológica, têm uma idade Exatamente. física muito mais capaz que, Brutal. Sim. que outros que já estão nessa idade cronológica. Outros que, pelo gesto técnico, os responsáveis dos clubes e até mesmo os pais acham que ele conseguia mais. Só que depois vimos o definhar, que é uma semana, 2 semanas muito bem e de um momento para o outro parece que desaprendeu a modalidade. Desaprender. Porquê? Tem 12, 13, 14, 15 anos, mas não tem capacidade para gerir
mais uma vez o fator mental, o stress, Exato. e ao mesmo tempo a capacidade que lhes estão a incrementar fisicamente de fazer aquele gesto técnico repetitivamente, a carga muscular que é dada a ele, que aos outros é normal, mas que ele ainda não, porque ele ainda está a crescer. Estamos a querer bons profissionais depressa demais. Agora, quero-te fazer uma pergunta um bocadinho mais virada também para a parte das modalidades. Hum, Como equilibrar a consistência no treino com a necessidade de descansar? Só que sem culpa, não é? Ou seja, sem nos sentirmos culpados. Ou seja, nós precisamos de ter uma consistência no treino, não é? Mas também precisamos descansar. Como é que fazemos isso? É a velha máxima. Estás cansado, descansa. Exato. Cada vez mais eu faço isso e não estou a falar de modalidades, mas eu cada vez mais ouço o meu corpo. Como é que tu podes pedir a uma pessoa depois das ditas 7 horas de trabalho, muitas vezes mais? Olha, um exemplo claro. Um profissional de saúde, seja ele enfermeiro, médico ou auxiliar, faz 12 horas de um turno da noite. Que eu acho Como é que isso se pode horrível. mentalizar que após as 12 horas do turno da noite, e eu contra mim falo, vai ao ginásio logo de manhã? É impossível, é impossível. Mas mentalmente ele acha que está a fazer uma boa coisa. Mas não está, porque vai perder aquele treino, porque não vai ser capaz de executar em condições, e vai Podia perder o estar a treino descansar. seguinte, porque está cansado, porque não foi dormir na noite anterior, esteve-se a matar no ginásio, e provavelmente mais dia menos dia vai ter uma lesão. Porque não respeita os timings de recuperação. Isso também acontece, lá está, no alto rendimento. Há timings de recuperação. Um atleta de futebol que tem na mesma semana o jogo para a taça, o jogo para o campeonato, e passado com um intervalo de 4, 5 dias, uma competição num torneio qualquer, ou até mesmo numa competição europeia, os timings biológicos de recuperação não estão a ser cumpridos. Logo, a predisposição para a lesão está aumentada, o atleta não está a conseguir recuperar fisicamente, mentalmente, vai dar asneira. E menos show, não é? Em campo. Neste caso, no Mas futebol, seja por qual exemplo. for, estamos a falar mais no futebol, mas em qualquer modalidade. Um nadador. A gestão de cargas de um nadador tem que ser muito bem feita. Foi bom tu falares nessa parte da natação, já foi uma das minhas áreas quando era mais novo. E também foi o meu estágio da faculdade, foi na área da natação. As pessoas acham que o facto de ser em água e de não haver contacto físico não existe lesão. Mas a Existe. natação é dos esportes com maior lesões. Ombro, reto femoral, são uma articulação e um músculo muito lesionados na O natação. facto de estar sistematicamente ali, repetição sobre Certo, repetição. certo. E depois toda a gente pensa por ver aqueles ombros muito bem definidos e bem abertos que são sempre saudáveis. Mas não, o movimento de rotação constante causa ali graves. Constante e com peso, não é? E com Neste mais caso, peso, o atrito o da atrito água da água. acaba de por. Qual é que é o desporto que tu achas que dá mais lesão? Assim, Não conseguimos dizer universalmente que há aquele desporto que é mais. Tu tens agora um desporto, uma modalidade que é muito causadora de lesão e que toda a gente pratica hoje em dia: que é o, CrossFit. que é o CrossFit, sim. Isso aí já E entramos aqui numa vai do disputa novo de. ao velho, do gordo ao magro. Qualquer pessoa pratica CrossFit. E isto porquê? Porque veio o chavão de que é uma modalidade, digamos assim, de ginásio que toda a gente pode praticar porque faz bem, mas faz bem pelo convívio social. Se formos a levar à regra a prática da modalidade, Sim. se calhar dá dinheiro às boxes, mas dá prejuízo à pessoa pelo desgaste que está a ter lá, em termos ósseos, musculares, os microtraumas que faz, os traumas diretos que lá estão e que depois no dia a seguir no trabalho não rende Sim. porque está com dores. E não é Eu, uma dor muscular de exercício. sim, eu sinto que a questão do CrossFit aqui, sem dúvida, até é algo que me fascina, no sentido de competitivo. Acho que isso O social, é o muito, lúdico, é muito top. Mas a questão de tu fazeres o maior número de repetições é em exaustão. menor tempo, É exaustão. o que é que vai acontecer aí? A técnica vai ficar completamente de lado. Ficam de lado. Repara numa coisa, a maior parte das competições de CrossFit, tu ouves autênticos berros lá dentro. Sim, Ou seja, o fator mental está associado. Isto é como na escola. Eu comparo muitas vezes aqueles berros do CrossFit aos berros da professora na escola primária, que se falar baixinho, tu estás a fazer
uma borrada total, ela berra, tu ficas em sentido e cumpres o que ela diz. No CrossFit é exatamente a mesma coisa. Tu vais para a boxe, tentas fazer, mas desistes facilmente porque é muito peso, é muita repetição. Levas ali com 3 ou 4 roncos do coach e fazes tudo e mais alguma coisa. Exato. Sobes a corda em menos de um minuto. Sim, e fora que há muitos relatos de pessoas que foram a primeira vez fazer ehm, CrossFit e depois foram parar ao hospital. Foram. CPKs a bater no As teto. rabdomiólises por Exatamente. exaustão. Por exaustão. E era isso que eu queria que tu explicasses. Explica-me um bocadinho o que é isso da rabiomiólise, porque, ou seja, é quando nós temos um impacto que não estamos habituados de um momento para o outro, não é? Rabdomiólise ficou muito conhecida pelos ultramaratonistas, porque é aquela exaustão máxima do corpo. Tu chegas a índices inflamatórios altíssimos, com desidratação associada, e que tu és o teu próprio problema. A mioglobina aumenta e tu ficas, digamos que, com uma toxicidade no corpo elevadíssima, porque entras numa desidratação máxima. Não tens por onde ir buscar nada. Não tens excesso de determinadas coisas, nomeadamente a mioglobina, e tens déficit de água para diluir aquilo tudo. Problema grave. Pode-te levar a um grave problema de coração, a uma paragem, digamos assim, dos rins, porque não há nada para ser filtrado, e pelo contrário tens excesso de toxinas dentro de ti. Quais é que são os sintomas para o pessoal lá em Olha, casa saber? normalmente a rabdomiólise, os primeiros sintomas são o cansaço extremo, Extremo. e olhas para a urina e a urina está extremamente concentrada. Escura, né? Muito, muito escura. Começas a ver uma urina já naquele tom whisky vinho do Porto, Exato. Pois que é. que muitas das vezes já vem de alguns dias, tu não associas, pensas só que não bebeste água, mas estás extremamente cansado, não consegues dormir em condições, há uma ou outra dorsita muscular, normalmente essas dores musculares vêm mais associadas ao cansaço do treino, mas é um cansaço que já está a ser demasiado mau, digamos assim. Sem dúvida que Mas a urina é o principal, a urina. é o Há muitos principal que casos, tu relatos consegues que diagnosticar. as pessoas "Ui, estou a urinar tipo preto, quase." Já E estás claro, as mesmo. pessoas E ficam atenção, pode ser muito logo. grave. Muitas das vezes pode levar mesmo a teres que ser hemodializado. Porque isto para as pessoas perceberem um bocadinho lá em casa, há pessoas que conseguem que com uma simples aula de spinning isso acontece. Não Que estando preparado não fisicamente estão para isso. preparados, vão tentar fazer uma aula de spinning. Claro, a aula de spinning já tem ali pessoas que conseguem fazer uma Certo? aula arrebatadora. A pessoa está ali pela primeira vez. Voltamos àquilo que já tínhamos estado a falar. Como é que tu podes pedir a um engenheiro que está sentado no escritório o dia todo, ao final do dia do nada, sai do seu carro e vai fazer spinning durante. Não faz uma, faz duas, três, quatro aulas e ainda vai depois puxar ferro, como eles gostam de dizer, para a sala. Isso vai degradar a parte muscular toda e não só, tudo o que está associado à parte metabólica. Isso não é saudável. Não é saudável. Isso não é treinar, isso é desgastar-se. Exato. Olha, para terminarmos aqui o podcast, então quero que dês aí uma dica lá para casa para o pessoal, uma dica para o pessoal melhorar a sua recuperação, sem ser o sono. O sono já se sabe que Olha, as pessoas têm que aumentar as horas de sono. eu vou puxar a brasa à minha sardinha, que é mesmo assim. Procurem profissionais para acompanhar. E falo, para recuperarem do treino, falo de um bom acompanhamento durante o treino. Não estou a dizer que tenham que ter um PT diariamente ou semanalmente, mas se calhar de delinear o treino com um profissional da área. E Certo. saberem se acompanhar posteriormente por um bom fisioterapeuta, um bom enfermeiro de Uhum. reabilitação. Os massoterapeutas, também agora fala-se muito deles. Porquê? Treinar é bom, treinar bem é muito bom, mas recuperar ainda é melhor. Exato. Sem dúvida que a recuperação é o mais importante. Sem recuperação nós não conseguimos continuar, As duas coisas estão muito seja, associadas. seja o que for. Olha, muito obrigado. Sem Obrigado dúvida eu. que agregaste muito, tanto a mim Muito obrigado. como lá em casa. As pessoas de certeza que vão gostar de te ouvir. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quais é que são as tuas redes sociais? Olha, mais fácil pelo Instagram, Paulo Olival, Paulo Olival. ou enfermeiro Paulo Olival. Também são as duas páginas, digamos assim, que eu tenho e que podem acompanhar quer o meu trabalho, quer algum conteúdo também pontualmente que eu vou divulgando e onde estou a trabalhar normalmente. Pronto, pessoal. Instagram, Paulo Olival, quem quiser acompanhar aqui este excelente profissional, Muito que obrigado. além de excelente profissional, é um grande amigo meu. És também. Continuamos. O próximo episódio vai ser com o Ricardo, nutricionista. Ele é especialista em nutrição
mais virada para a parte desportiva. Também vai ser um bom podcast. Fiquem por aí e obrigado.